Dispensada a leitura do relatório, eu dou a palavra ao eminente defensor, doutor Mário de Oliveira Filho, a quem cumprimentamos. Prazer tê-lo conosco. Está com a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente dessa coluna da Câmara, doutor Nuevo Campos, demais componentes da Egrégia Turma Julgadora, excelentíssimo senhor procurador de Justiça oficiante nesta sessão. Eu quero começar falando do Lênin Streck, 30 anos de Ministério Público, professor, jurista, filósofo, autor de livros e artigos jurídicos. Escreveu um artigo no site Conjur, no Dia dos Advogados, dizendo o seguinte, numa parte dela: ser advogado hoje exige matar 2 leões por dia. Eu discordo, é mais. Saltar sobre um fosso de jacarés, dar um drible no estagiário do juiz ou do tribunal. É ser derrotado por um enunciado feito em workshop com teor contrário a expresso texto legal. Senhores, o tema deste julgamento envolve, mais uma vez, uma questão de cultura processual penal enraizada em nós, que estudamos e trabalhamos com o Código de Processo Penal defasado de 82 anos, inquisitorial, ditatorial, punitivista, remendado por várias reformas pontuais e, mesmo assim, continua atrasado quando comparado com outros códigos de processo penal de países de matriz democrática. E os senhores podem me perguntar, e daí? É o nosso código? É o que temos? Mas não. Não é o que temos se a sua leitura for sob a ótica constitucional, democrática e garantista, esculpida com todas as letras há 34 anos pela nossa Constituição Federal. Aliás, essa realidade está muito bem retratada no venerando voto divergente do eminente desembargador Francisco Bruno, que disse: imprescindível a leitura constitucional do processo penal. O desembargador fez um meia-culpa exposto com verdade de sentimento humano de julgador no venerando voto divergente e me fez lembrar o significativo trecho do livro Observações sobre a Propedêutica Processual Penal do grande professor Jacinto Nelson Miranda de Coutinho. Diz o seguinte: o operar um corte epistemológico, então, representava romper com um passado de erros, mas, sobretudo, ter a coragem e a humildade de não se prostrar diante do famoso sono dogmático. Foi o que trouxe o venerando voto divergente: rompimento com o erro, coragem, humildade e respeito às regras constitucionais. O venerando acórdão, em determinado instante, diz que o desrespeito ao disciplinado e ordenado no artigo 212 do Código de Processo Penal é mera alteração da ordem inquisitorial. Porém, senhores, não se trata de mera alteração. Se trata de se fazer tábua rasa de preceito constitucional do devido processo legal, democrático e constitucional, se desprezando por completo as conquistas civilizatórias deste processo penal. Não é mera alteração, senhores. É uma ressuscitação das cinzas de um texto de artigo revogado, extinto, de cunho inquisitorial. E isto em ordenamento processual sob vigência do garantismo constitucional. É a lei constitucional vigente. Ou então, há de se indagar: a autoridade judiciária não está obrigada a cumprir e respeitar a lei? Pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, aonde quiser e como quiser? Aliás, recente decisão do STJ no HC 735519, do ministro Sebastião Reis Júnior, eu me peço permissão para ler um pequeno trecho. Ele diz o seguinte: ele anulou o processo por desrespeito ao artigo 212 e mais, anulou a condenação imposta. Ele diz o seguinte: houve efetiva violação do artigo 212 do Código de Processo Penal, tendo a magistrada assumido o protagonismo, é o caso idêntico ao nosso, o protagonismo na inquirição de testemunhas. Ademais, considerando que a prova foi produzida irregularmente, não há como se avaliar a instrução processual, e se o juízo de plano tivesse obedecido ao dispositivo tido por violado. Há outro grave equívoco no venerando acórdão do recurso em sentido estrito, ao consignar que, na hipótese, infere-se que a instrução em audiência seguiu o rito estabelecido no mencionado artigo. Não, senhores, não seguiu. O confuscou. E tanto não seguiu que nós estamos aqui discutindo essa matéria. Ainda consta do venerando acórdão que, se a magistrada formula suas perguntas aos depoentes
antes das apresentadas pelas partes, ou as intercala, ou ainda faz indagações na parte final do depoimento, tal proceder está incerto nos seus poderes de instrução e de presidência da colheita da prova. Mais uma vez, não está incerto nos poderes da presidência, porque esta maneira de agir é gritantemente, claramente contra a lei. Nesse caso, que estamos em julgamento, a autoridade judiciária iniciou as perguntas sobre veementes protestos de discordância dessa defesa e da defesa do Corréu. Ela usurpou a função das acusações oficial e particular, para depois abrir a palavra para a defesa, quando a lei determina impositivamente e não sugere nem oferece cardápio de opções, que o juiz fará esclarecimentos, não é reinquirição, após as partes se manifestarem. O voto divergente, esse venerando voto, sobre esse tema acertadamente decidiu. Não há dúvida de que o início das inquirições pode sim causar prejuízo que, por sua própria natureza, será impossível de demonstrar no caso concreto. Mas aqui dá para demonstrar no caso concreto. A doutora Kinoshita, da vara do júri de Osasco, tomou as rédeas, o comando da acusação e com a autoridade procedimental e postural, isto é fundamental, assumiu a bizarra função de juiz acusador. Vejam, testemunha Kátia Fogaça, magistrada, 32 perguntas, Ministério Público, 12. Testemunha reservada número 8, magistrada, 28 perguntas, Ministério Público, 4. 7 vezes mais do que ela fez, do que o Ministério Público fez. Testemunha Francisco Pereira, delegado de polícia, 29 perguntas, Ministério Público, 4. Testemunha reservada número 9, magistrada, 18 perguntas, Ministério Público, nenhuma, 0. A juíza fez o trabalho dele. Do total, senhores desembargadores, de 137 perguntas formuladas pela juíza e pelo Ministério Público, 117 perguntas foram da juiz e somente 20 do Ministério Público. 117 a 20. Ou seja, o comando total da acusação ficou a cargo da juíza com 87% das perguntas totais e o Ministério Público com 13. 87 a 13, outra lavada. E quem, nos interrogatórios, quem não optou pelo interrogatório seletivo, então foi uma desgraça. E na forma de proceder é que resta o comprometimento da imparcialidade objetiva. Esta imparcialidade objetiva aqui acabou, está fuzilada. Não tem mais espaço, senhores desembargadores, no processo penal democrático para se sustentar a falaciosa cantilena de que a inversão não anula o processo porque se oportunizou a defesa do direito contraditório. Depois disso que ela fez, que defesa? Que ampla defesa? É de se perguntar, essa conduta adotada pela autoridade judiciária pode ser tarjada de mera inversão da ordem de perguntas? Esta inversão está em lei? Não há quebra da imparcialidade da juíza ao assumir o papel da acusação gritantemente. Não há descumprimento e prejuízo à ampla defesa. Não há, com essa conduta, de se acreditar no cumprimento do preceito constitucional do devido processo democrático penal. E, por fim, o bolorento e cruel paz de nullité sans griffe, nome bonito, é cabível diante da magnitude dessa situação ocorrida nesse processo pontualmente? Ainda depois de todo esse imbróglio, é o acusado quem precisa provar que foi prejudicado. O artigo 212 do Código de Processo Penal compõe o DNA do sistema acusatório que impõe às partes a produção e sustentação das suas provas, não ao juiz. E não se fala em sistema misto, porque a lei não admite, é claro isso, e misto não é nada. O misto é uma serpente de duas cabeças, perigosíssima. Vale mencionar, senhores desembargadores, o dizer do filósofo jurídico e magistrado britânico Herbert Lionel Adolphus Hart, na sua famosíssima obra, O Conceito de Direito. E eu peço aos senhores, vejam que lucidez. O jogo pode ser chamado de xadrez se for disputado sem a rainha? E, parafraseando, pergunta essa defesa. E o processo penal? Pode ser chamado de processo penal sem se cumprir a lei processual penal? Não cabe à autoridade judiciária o protagonismo da prova.
Importante se relembrar a sempre atual lição datada de 1934, que vem da erudita dicção de James Goldsmith, chamado de professor dos professores, por ninguém menos que Eduardo Cortir. No processo penal, forma é garantia. O desrespeitoso e a redundância proposital da autoridade judiciária contra os preceitos constitucionais e contra o Código de Processo Penal é, numa figura de retórica, com base no direito penal, um crime processual de mera conduta. A desrespeitosa conduta é o crime processual em si mesmo, independentemente de resultado, e aniquila a rigidez do ato processual. Portanto, não pode prevalecer sobre toda a estrutura constitucional e infraconstitucional regente do processo penal. O contundente voto divergente é uma pancada contra a anarquia processual penal, diz o eminente desembargador. Daí porque, a meu ver, o não respeito ao dispositivo citado tem o caráter de toda a norma legal. O desrespeito a ele implica nulidade, independentemente de maiores considerações. Qual o fundamento legal para que, justamente, o órgão encarregado de fazer valer a legislação não o cumpra? Dizeres do eminente desembargador Galvão Bruno. E se pergunta, além disso, qual o fundamento moral e ético a sustentar o solipsismo que nós enfrentamos todos os dias do que aqui na minha vara quem manda sou eu? É assim que vai ser. Até quando isso? Não está escrito, mas foi dito em alto e bom som e reverbera na consciência de todos nós que estivemos presentes naquela sessão de julgamento do Rez. Mas está na gravação do vídeo do tribunal, quando o eminente, hoje nosso presidente da sessão criminal, disse: temos a tendência de salvar o processo. Mas a que preço estamos salvando o processo? Com o sacrifício dos direitos e garantias constitucionais do acusado. E quase ao final do voto escrito, com a coragem e humildade que o caracteriza, fez uma impactante meia-culpa ao escrever: não me excluo da culpa. Precisei de quase 40 anos de magistratura para percebê-lo. Tomara que não se precise de mais 40 anos para se decidir fazer cumprir a lei processual penal nos seus exatos termos de ordem constitucional. Pela anulação do processo a partir de uma instrução criminal viciada, conduzida por uma autoridade irrespondivelmente parcial e inquisitorial com conduta acusatória. É o pleito da defesa, senhores desembargadores.